Olá, graça e paz. Estamos começando esse novo módulo, o módulo intitulado Evangelismo. Esse módulo tem a finalidade de não só nos ensinar fundamentos bíblicos, teológicos da evangelização, como também ele vai nos ensinar estratégias de evangelização, de como podemos transmitir o evangelho, principalmente numa cultura pós-moderna, numa cultura tecnológica e numa cultura onde nós estamos sempre cercados por muitos desafios. Então, quero te convidar para essas próximas aulas. Serão todos 6 encontros, 6 aulas acerca do tema da evangelização. Eu quero começar falando com você que o evangelismo é a prática de compartilhar as boas novas da fé cristã com o objetivo de levar outras pessoas a aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a definição, vamos dizer assim, mais simples e prática sobre evangelização, ou seja, a prática de compartilhar as boas novas da fé cristã com a finalidade de levar pessoas a Cristo, a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso existem várias abordagens e vários métodos de evangelismo, e a escolha muitas vezes depende do contexto cultural e também das preferências pessoais de cada evangelista. Então eu quero começar trabalhando com vocês o primeiro ponto, que é os fundamentos da evangelização, sobre as bases bíblicas e teológicas da evangelização. A base bíblica e teológica da evangelização, conhecê-las, é fundamental para compreender a origem, o propósito e a direção dessa prática de fé cristã. Então vamos ver alguns textos e alguns pontos que serão essenciais para que possamos desenvolver esse tema. Com isso, o primeiro ponto que eu quero tratar é sobre a Grande Comissão. A Grande Comissão ela está registrada nos Evangelhos Sinóticos e é um marco central nas bases bíblicas da evangelização. Então nós vamos encontrar expressões de Jesus sobre essa comissão em Mateus 28, de 18 a 20, em Marcos 16, 15, em Lucas 24, de 46 a 49, e fora os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar também uma referência no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 21. E o que é a Grande Comissão? A Grande Comissão é o momento onde Jesus envia seus discípulos para fazer discípulos de todas as nações. Então eu quero começar com o texto de Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20, onde diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, nesse texto, ele afirma toda a autoridade no céu e na terra, e esse é o fundamento da missão que ele confia à sua igreja. E nós podemos ter a certeza de que a nossa missão será bem sucedida, porque aquele que está nos enviando é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. É aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Nós estamos indo embaixo do seu envio. E o comando de Jesus é bem claro: fazer discípulos, batizar e ensinar. E isso acaba abrangendo todos os aspectos da vida cristã. E como fazer discípulos? Bom, aqui a ideia do fazer discípulos ela já está atrelada ao anúncio do Evangelho. O que Jesus está falando em Mateus 28, do 18 ao 20, é levar pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, e isso vai acontecer por meio da pregação do Evangelho, por meio do anúncio do Evangelho. Logo em seguida, você tem a segunda ordem de Jesus, que é essas pessoas que creram no Evangelho, elas precisam ser batizadas, elas precisam assumir esse compromisso
comunitário, porque o que é o batismo? É uma profissão de fé, é uma confissão de fé comunitária, para que todos, saibam da decisão que você tomou. Você torna público aquilo que você tomou como uma decisão pessoal. E aí, o terceiro mandato é ensinar. Aí sim começa de fato o processo de discipulado, o processo de formação. Então, com isso, nós vemos que o texto de Mateus 28, do 18 ao 20, abarca todos os aspectos da vida cristã. E aí nós temos o segundo texto que eu quero ler com vocês, é Marcos, capítulo 16, verso 15, e o texto diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui Jesus ele instrui a pregar o evangelho a todas as pessoas. E com isso você percebe a universalidade da mensagem do evangelho, indicando que nenhum grupo étnico, nenhum tipo de pessoa está excluído do chamado à salvação. O próximo texto que eu quero ler com vocês é o texto de Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 46 até o 49, onde diz assim, onde Jesus lhes diz, E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas enfatiza aqui o cumprimento das Escrituras e também a necessidade de que a mensagem do Evangelho seja uma mensagem acompanhada de arrependimento e perdão. Ou seja, a mensagem do Evangelho ela precisa produzir no ouvinte um arrependimento que o leve à entrega e levá-lo a entender que mesmo diante de um estado de alienação diante de Deus, que por meio do arrependimento e da busca sincera a Deus, recebemos o perdão dos pecados, recebemos uma vida nova, recebemos a vida eterna. O texto de Lucas nos faz menção sobre essas necessidades. E o último texto que eu quero ler é João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 21, que diz assim: E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui, João ele destaca a conexão entre a missão dos discípulos e a própria missão de Jesus. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, então Jesus envia os seus discípulos ao mundo. Assim como o Pai enviou Jesus para que Jesus anunciasse o reino de Deus, o novo tempo, a nova era de salvação que era chegada, assim também os discípulos são enviados ao mundo para anunciar essa mesma mensagem. Assim como Jesus sofreu perseguições e enfrentou inúmeros desafios na sua jornada para cumprir a missão do Pai, assim os seus discípulos também enfrentarão inúmeros desafios, inúmeros percalços, inúmeras perseguições muitas vezes para anunciar a mensagem do Pai. Com isso nós vemos que a grande comissão ela não somente estabelece a autoridade de Cristo sobre a sua igreja, mas também ela estabelece a responsabilidade de proclamar, de anunciar as boas novas a todos os povos. E essa grande comissão, esse envio de Jesus, transcende todas as fronteiras e culturas, mostrando que o Evangelho é uma proposta universal e que todas as pessoas são chamadas a participar ativamente da missão de Deus. Então, com isso, nós vemos textos que se referem à grande comissão
e entendemos o que significa a grande comissão. Agora vamos tentar entender aqui o modelo apostólico, como os apóstolos lidaram com esse chamado de Jesus. O modelo apostólico de evangelização, você vai poder vê-lo de uma forma bem clara no livro de Atos. Atos vai oferecer para nós uma visão prática e muito inspiradora de como os primeiros seguidores de Jesus entenderam e cumpriram a missão de propagar o Evangelho. E eu quero começar lendo com vocês o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8. Atos 1:8, o texto diz assim, Jesus dizendo para os seus discípulos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus instrui os apóstolos a serem testemunhas, a começar de Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam ali, naquele momento, depois se estendendo para a Judéia, que era a região circunvizinha, depois para Samaria, e os samaritanos eram um grupo em que os judeus hostilizavam. Quando Jesus fala que a mensagem, o anúncio da mensagem começa em Jerusalém, vai para a Judéia e chega a Samaria, isso já estava dizendo que os discípulos de Jesus não podem ser pessoas e não devem ser pessoas que nutram nenhum tipo de preconceito em suas vidas. E entendam que o amor de Deus está estendido sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, independente das situações, circunstâncias e crenças que elas tenham. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas, amou a raça humana, de tal maneira que deu a vida do seu Filho. Então, essa é a proposta. Jerusalém, Judéia, Samaria, e depois eles são chamados a irem aos confins da terra. Então, com isso, nós vemos que essa declaração, ela define uma expansão geográfica gradual da mensagem, começando de forma local, ou seja, você começa a anunciar o Evangelho onde você vive. Você começa sendo uma testemunha do Evangelho diante das pessoas que estão ao seu redor, diante das pessoas que convivem com você, diante das pessoas que te conhecem, que se torna até o momento mais desafiador, né? Muito mais desafiador você ser uma testemunha do Evangelho no contexto onde você vive, no contexto onde as pessoas te conhecem, do que diante de desconhecidos. Mas a missão começa exatamente nesse lugar. Se você for capaz de ser uma testemunha eficaz do Evangelho no contexto onde você vive, Deus te capacitará a ser uma testemunha para outras pessoas e, quem sabe, para alcançar o mundo. O outro texto é Atos capítulo 2, eu não vou lê-lo, ele é um texto extenso, mas ele fala exatamente da descida do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes. O Pentecostes é a conhecida festa das colheitas do povo judeu, uma festa que foi estabelecida por Deus ali em Levítico, capítulo 23, também conhecida em hebraico como Shavuot, né? É a época das colheitas. E era uma festa celebrada por volta de 52 dias, em média, depois da Páscoa. E exatamente nesse período, os discípulos que haviam recebido essa ordem de Jesus em Atos 1:8 estavam reunidos ali no cenáculo e num determinado momento eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 relata que eles começaram a falar em outras línguas e a profetizarem. E diante disso, como a festa das colheitas era uma festa que agregava muitas pessoas, muitos praticantes do judaísmo que moravam, né, em outra região, em outros países até mesmo, essas pessoas viram os discípulos, né, falando em outras línguas, profetizando, e alguns até diziam estar bêbados. E foi nesse exato momento que Pedro se levanta e começa a pregar a palavra. Então o dia de Pentecostes ele marca o início da pregação eficaz feita pelos apóstolos. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, ele anuncia o Evangelho e milhares de pessoas se convertem.
E esse evento, então, ele destaca a conexão que existe entre a evangelização e o poder do Espírito Santo. A evangelização, ela se torna cada vez mais eficaz à medida que quanto mais um discípulo ou uma discípula de Jesus vive uma vida de poder espiritual, vive uma vida de comunhão íntima com o próprio Deus. Um outro texto que nós podemos lê-lo é o texto de Atos 8. Esse é um texto mais curto. Vou ler pelo menos uma parte com vocês, embora Atos 8 basicamente fala de uma parte a outra sobre evangelização. Mas eu quero começar no verso 4. Atos 8, verso 4, a partir do verso 4 diz assim: Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Por quê? Isso aqui era um contexto de perseguição, tá, pessoal? A igreja estava sofrendo uma perseguição e os crentes eles estavam sendo espalhados. E aí Lucas começa dizendo que os que foram espalhados, eles iam por toda parte pregando a palavra. E aí o verso 5 vai dizer: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Com isso, nós vamos ver que Filipe, que era um dos 7 diáconos da igreja em Jerusalém, ele foi usado por Deus para levar o evangelho exatamente aonde? Em Samaria, onde inicialmente os discípulos tiveram resistência de evangelizar. Você pode perceber que em Atos 8 começa nos primeiros versos mostrando uma perseguição que os cristãos daqueles dias começam a sofrer. E aí você vai perceber que foi a perseguição da igreja, foi a perseguição dos discípulos que os espalhou e o que empurrou eles, ou os impulsionou a irem para Samaria. Ou seja, Deus teve que, de alguma forma, permitir uma situação que os tirasse da sua zona de conforto para que a missão ela pudesse ser cumprida. Então, a partir desse momento em Atos 8, você começa a ver a expansão. Aqui em Atos 8 você começa a ver esse movimento de expansão do Evangelho para além das fronteiras culturais e para além dos grupos judaicos. Ok? Depois nós temos o texto em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas e ele prega o Evangelho para a comunidade ateniense. E ali ele faz uma abordagem, eu não tenho tempo de analisá-lo aqui, talvez eu grave um outro vídeo só para fazer um estudo de caso sobre Atos 17 ou escreva algum artigo, mas você vai perceber como a abordagem de Paulo ela é uma abordagem contextualizada. Ele se conecta à cultura local, que é a cultura grega, e ele se utiliza de referências culturais, de poetas que eram conhecidos daquela comunidade, a fim de usar como uma ponte para comunicar a mensagem de Cristo. Com isso a gente percebe que todo o livro de Atos ele vai revelando a dinâmica da evangelização nos primeiros dias da igreja, destacando algumas coisas muito importantes, como a importância do testemunho pessoal, a importância do poder do Espírito Santo e a importância de adaptar-se a uma diversidade cultural. Os apóstolos eles servem como modelos de fidelidade à missão de Cristo e nos dando exemplo de como enfrentar os desafios e superar as barreiras na proclamação do Evangelho. Quero falar um pouquinho também agora sobre a urgência da salvação. Você vai olhar, quando você lê as Escrituras com calma, você vai perceber que existe uma necessidade de urgência da proclamação da salvação. Essa urgência ela está presente nas Escrituras e ela vai se refletir em passagens que destacam essa importância de fazer conhecida essa mensagem. 2 versículos notáveis que a gente tem que enfatizam essa urgência é João 3,16
e a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Em João 3,16, o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, ele destaca a motivação divina por trás da oferta da salvação, por trás da oferta do Filho de Deus, e nos mostra a necessidade urgente, a necessidade que temos de crer em Cristo para receber a vida eterna. O segundo texto, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Aqui a paciência de Deus ela é apresentada e ela é equilibrada também com a urgência, né, do seu desejo de que todos se arrependam. Esse versículo em Pedro, destaca para nós a tensão que existe entre o tempo de Deus e a responsabilidade humana de responder prontamente ao Evangelho. Com isso, nós vamos ver que essas passagens apresentadas, elas mostram que a evangelização não é apenas uma opção para os cristãos, mas essa é uma necessidade vital. E essa urgência, ela decorre da compreensão de que a salvação oferecida em Cristo, ela é a resposta imediata e eterna para a condição humana. A mensagem do Evangelho não deve ser adiada, pois ela está intimamente ligada ao destino eterno das pessoas. Essa urgência motiva os crentes a compartilhar a esperança que tem em Jesus Cristo. E mediante isso que a gente possa também sermos motivados, impulsionados para compartilhar o Evangelho devido a essa necessidade urgente que nos é apresentada. Também quero agora mostrar o Evangelho como sendo o poder de Deus. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E com isso, esse texto vai destacar para nós a base teológica da evangelização como uma atividade divinamente capacitada e eficaz. Primeiro, porque nos apresenta um poder transformador. O Evangelho ele não é apenas uma mensagem, mas é uma manifestação do poder de Deus. Ele tem o poder de transformar vidas, trazendo salvação e redenção a todas as pessoas que creem em Jesus. Em segundo lugar, o Evangelho ele tem uma eficácia universal. Ao declarar que o Evangelho é para todo aquele que crê, Paulo enfatiza sua universalidade e a sua acessibilidade. Não há limitação étnica, não há limitação de culturas, não há limitação social, cultural para aqueles que podem experimentar o poder salvador do Evangelho de Cristo. Terceiro, o Evangelho apresenta um contraste cultural. Considerando aqui o contexto de Romanos, da carta que Paulo escreve, onde havia uma diversidade cultural muito grande, né, entre as pessoas na cidade de Roma, havia uma comunidade judaica, havia uma comunidade de não-judeus, que era dos próprios romanos. Essa afirmação de Paulo desafia a ideia de superioridade cultural e destaca que o poder de Deus transcende as fronteiras humanas. Tanto que até um problema que ele vai tratar aqui, a relação entre judeus e não-judeus dentro da igreja de Roma. E o que fica claro a partir dessa mensagem aqui no 1,16 de Romanos é que não existe superioridade de raça, não existe um grupo que seja melhor do que outro. O resumo de Paulo em Romanos 3,23 é dizer que todos pecaram e que todos necessitam da salvação, da vida nova proposta por Deus. O Evangelho também manifesta a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus centrada no Evangelho ela é poderosa porque ela é carregada de autoridade. Ela é a expressão máxima da vontade de Deus. E quando é anunciada, age com autoridade para transformar as vidas das pessoas. Em quinto lugar,
o Evangelho também é uma esperança para os desesperançados. O poder do Evangelho, ele oferece esperança aos que estão sem esperança. Oferece perdão aos pecadores e vida eterna aos que estão perdidos. Ele confronta as trevas com a luz, a morte com a vida e a desesperança com a esperança que há em Cristo Jesus. Ao entendermos o Evangelho como um poder de Deus para a salvação, a evangelização ela acaba se tornando muito mais do que um esforço humano. Se torna, na verdade, uma participação na obra poderosa de Deus. E essa compreensão vai levar a gente a ter uma confiança maior no anúncio da mensagem, reconhecendo que a transformação real ela acontece pela obra de Deus no coração daqueles que respondem ao Evangelho de Cristo. Eu quero falar também sobre a nossa motivação em anunciar o Evangelho. E qual deve ser? O amor. O amor é a mola propulsora, o amor é a motivação que deve nos impulsionar a anunciar o Evangelho. A importância do amor como uma motivação para a evangelização, ela se torna parte central, até mesmo no texto da Bíblia. O amor é o cerne, é o centro da mensagem cristã. E é o amor que impulsiona a missão de compartilhar o Evangelho com o mundo. Quando você lê uma passagem como João 3,16, por exemplo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse texto ele destaca que a iniciativa para a salvação vem do amor de Deus. Ou seja, a evangelização é uma expressão desse amor, compartilhando a mensagem de salvação com as outras pessoas. Depois a gente tem 1 Coríntios, capítulo 13, que é exatamente um texto que nos fala sobre o amor, sobre a excelência do amor. Ele é um texto magnífico. Embora ele seja um pouquinho extenso, eu quero lê-lo com vocês. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, vamos parar aqui no verso 3. Então, você vê como o amor, ele é o que impulsiona todas as coisas. Prestar um serviço a Deus, ou exercer o ministério sem a base do amor, acaba nos levando até mesmo a construir obras que são mortas, obras que não têm vida diante de Deus, porque logo em seguida você vai ver algumas características do amor nessa passagem. Uma delas é que o amor é sofredor, tudo crê, tudo suporta. Se você não for capaz de amar, você não será capaz de suportar os desafios do serviço a Deus nesse mundo, porque somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas, mas somos chamados também para amar o próximo como a nós mesmos. E o capítulo 13 de 1 Coríntios nos mostra como o amor ele deve ter primazia, deve ser eu não vou nem chamar de sentimento, né? Porque o amor aqui em 1 Coríntios 13, ele não é um sentimento, ele é um ato da vontade, ele é uma escolha. Por isso que a palavra grega usada aqui é a palavra ágape, né? Ou agape, que está falando de um amor sacrificial, de um amor que doa sem querer nada em troca, um amor que ele é muito mais reflexo da razão do que da emoção. Então, quando nós pensamos no amor, o amor ele precisa ser o ponto central na nossa vida cristã. Qualquer atividade, incluindo a própria evangelização, vai perder o significado se a motivação, se o motivo fundamental não for o amor. E para isso a gente precisa olhar o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo supremo de amor sacrificial. A sua encarnação, vida e morte e ressurreição são todos testemunhos desse amor de Deus pela humanidade. Os seguidores de Cristo são chamados a imitar esse amor ao compartilhar a mensagem da salvação.
Então nós precisamos ter esse amor que busca o bem-estar dos outros, desejando que eles experimentem a graça e o perdão que a pessoa pode encontrar somente em Cristo Jesus. Quando nós lemos Efésios 2, capítulo 2, versos 4 e 5, o texto nos diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então esses textos, esses versículos que acabamos de ler, eles ressaltam como a motivação divina para a evangelização é enraizada no amor misericordioso de Deus. Então, compreender o amor como uma motivação na evangelização vai nos levar a entender que compartilhar o Evangelho não é apenas um dever, mas compartilhar o Evangelho deve ser uma resposta de gratidão e de amor, entendeu? De amor às pessoas. E é uma gratidão que nós temos ao amor que nós recebemos do próprio Deus. E essa motivação ela precisa transcender, ultrapassar o mero proselitismo, ou seja, a mera tentativa de trazer alguém para o seu grupo, para a sua igreja, para o cristianismo, mas deve refletir a essência da mensagem cristã, que é a mensagem do amor de Deus. Deus ama pessoas e nós, nesse amor de Deus, nós também passamos a amar as pessoas. Ok? Então agora eu quero falar de uma segunda parte da nossa aula, sobre o propósito e a importância da evangelização na fé cristã. Entender o propósito e essa motivação, o propósito e a importância, né, da evangelização acabam se tornando aspectos fundamentais para que a gente entenda a missão da igreja. Não só a missão da igreja no aspecto coletivo, mas também a nossa responsabilidade individual em relação à missão e à transmissão do Evangelho. Com isso, eu quero mostrar quais são os propósitos da evangelização. Primeiro, nós temos uma missão a cumprir, nós temos a grande comissão a qual Jesus nos deu. E o propósito primordial da evangelização é cumprir essa grande comissão que Jesus deu aos seus seguidores, como nós já lemos aqui em Mateus 28, do 18 ao 20. Então essa comissão expressa a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os. Então o primeiro propósito é cumprir a grande comissão. O segundo propósito é a glória de Deus. A evangelização visa glorificar a Deus ao testemunhar sua graça, amor e poder transformador no mundo. Ou seja, quando compartilhamos o Evangelho, nós não só reconhecemos, como nós anunciamos a grandiosidade de Deus. O terceiro propósito é o propósito da redenção e da salvação. A evangelização ela tem como objetivo trazer redenção, trazer resgate, trazer salvação para a vida das pessoas. Então é uma oportunidade para que as pessoas encontrem esse perdão, essa reconciliação com Deus e a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. E agora eu quero falar sobre a importância, da evangelização. A primeira importância está atrelada ao amor ao próximo. Evangelizar, anunciar o Evangelho a alguém é uma expressão de amor ao próximo, porque você está buscando o bem-estar espiritual e buscando que aquela pessoa possa experimentar uma vida eterna com Deus. Então a evangelização ela é um ato de compaixão, é um ato de serviço que temos ao compartilhar a mensagem da esperança da salvação. Mas também ela é importante porque ela é uma preservação da verdade. A importância da evangelização também está na preservação da verdade bíblica. Ao compartilhar a mensagem do Evangelho, nós ajudamos a manter viva a verdade do Evangelho e a proteger as pessoas contra as falsas doutrinas. Terceiro, é uma participação na missão de Deus. Evangelizar significa participar ativamente na missão de Deus de reconciliar o mundo consigo mesmo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, quando nós cumprimos a missão de evangelizar, nós também estamos respondendo a essa iniciativa de Deus de buscar e de salvar os perdidos. Nós nos tornamos coparticipantes, cooperadores da missão de Deus. O terceiro propósito, aliás, o quarto propósito também, o quarto item, na verdade, de importância da evangelização, está no fato da edificação da comunidade cristã. A evangelização não é apenas para aqueles que ainda não creem, mas também serve para edificar a comunidade, a igreja, porque ela vai renovar o compromisso dos crentes com a fé e vai fortalecê-los à busca da unidade na missão e vai levá-los também a tomar a iniciativa de evangelizarem. O quinto item de importância da evangelização é a preparação para o retorno de Cristo. Evangelizar está ligado à preparação para esse retorno, para a vinda de Cristo. À medida que mais pessoas conhecem e acabam aceitando a mensagem do Evangelho, a expectativa e a preparação para o retorno de Cristo se tornam cada vez mais intensos. Com isso, nós vamos entender que compreender o propósito e a importância da evangelização na fé cristã irá levar os cristãos a não só se comprometerem cada vez mais, mas também a desenvolverem um sentimento de amor pela vida das pessoas. Desenvolver um sentimento de amor para que outras pessoas possam experimentar uma restauração em suas vidas. Nós somos motivados, impulsionados e, por que não dizer, ordenados por Deus a participar ativamente na missão de proclamar a mensagem salvadora de Cristo, que vai trazer impacto na vida das pessoas e vai produzir a glória de Deus nesse mundo. Com isso eu encerro essa primeira aula, que você possa refletir sobre esses itens. Eu tratei de uma introdução ao tema do evangelismo e trabalhei os fundamentos da evangelização. Falei sobre as bases bíblicas e teológicas da evangelização, que estão atreladas à grande comissão, ao modelo apostólico, à urgência da salvação, ao evangelho como poder de Deus e o amor como motivação. E depois falei sobre o propósito e a importância da evangelização. E o propósito da evangelização está atrelado ao cumprimento da grande comissão, à glória de Deus e à redenção e salvação das pessoas. E a importância da evangelização está atrelada ao amor ao próximo, à preservação da verdade, à participação na missão de Deus, à edificação da comunidade cristã e à preparação para o retorno de Cristo. Que você possa estudar com calma, que você possa pensar em tudo isso e que desde já você já possa se ver motivado e impulsionado para se tornar um evangelizador, uma evangelizadora e manifestar a glória de Deus no mundo através da salvação e da restauração de pessoas. Que Deus abençoe em Cristo e até a próxima aula.